O Instituto de Pesquisa Quest, em parceria com a corretora Genial Investimentos, realizaram mais uma rodada de pesquisa quantitativa sobre o cenário eleitoral brasileiro. Nessa rodada, o ex-presidente Lula aparece com 29% das intenções de voto nas questões espontâneas e o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, aparece com 16%. No cenário estimulado, o ex-presidente Lula ele aumenta um pouco a sua distância, aparecendo com 47% das intenções de votos estimuladas, enquanto o presidente Jair Bolsonaro aparece com 21%. Mas a gente sabe que é possível extrair uma infinidade de leituras que podem ser utilizadas na estratégia eleitoral dos candidatos. Essas leituras e cruzamentos de dados permitem ao candidato descobrir pontos fortes, pontos fracos de sua candidatura. E ajuda a traçar metas, tanto para conquistar novos eleitores ou manter os eleitores que o candidato já possui. Para desmistificar as pesquisas eleitorais, nós vamos juntos fazer uma análise desta pesquisa e mostrar para vocês como é possível extrair informações que nem sempre estão à vista quando a gente olha simplesmente os números. Vem comigo. Bom, pessoal, entrando aqui então no site da Genial Investimentos, o conteúdo é público. Você vai ver aqui Genial nas eleições, clicar em Genial nas eleições e a pesquisa está aqui pública para qualquer pessoa acessar. Eu já baixei ela aqui no meu computador, então, portanto, a gente vai direto a esses números, ok? Entrando aqui nas pesquisas, entrando aqui especificamente na pesquisa da Genial em parceria com a Quest, o que a gente tem de importante, né? 3 pontos aqui a gente precisa de ter em mente para avaliação. Primeiro, a data da coleta. Ela foi feita logo no início de novembro. Então, aspectos polêmicos, como, por exemplo, a filiação do Bolsonaro ao PL, a PEC dos precatórios pode ainda não ter impactado nos resultados dessa pesquisa. Isso a gente, então, tem que ter isso em mente. Uma outra situação muito importante é a gente saber a margem de erro. E aqui a pesquisa está informando que a margem de erro são 2,2 pontos percentuais. E o terceiro fator é que a coleta de dados ela foi feita face a face. O nível de confiança 95%, o que isso significa? Que em 95% das vezes que essa pesquisa for replicada e for utilizado a mesma metodologia, ela vai dar o mesmo resultado. Ok? Partindo então para a pesquisa propriamente dita. A avaliação do governo Bolsonaro. O que a gente já percebe aqui é que existe uma nítida tendência de avaliação negativa do governo Bolsonaro. Ou seja, aqui a gente tem 56%, e é bom ter esse número na cabeça, 56% de negativo e 19% de positivo. O que a gente pode inferir aqui também? Que quem avalia o governo Bolsonaro como regular, ele está perdendo o regular para o negativo. Onde Bolsonaro tem as melhores avaliações e aonde Bolsonaro tem as piores avaliações. Qual que é o número de referência que a gente precisa de ter aqui? 56 e 19. Considerando 2% de margem de erro, então Bolsonaro tem uma pior avaliação na região Nordeste e uma pior avaliação na região Norte do país. E a melhor avaliação, Rodrigo? Não dá para poder falar que ele tem uma melhor avaliação, porque 20% ele está dentro da margem de erro, 18% está dentro da margem de erro, 20% dentro da margem de erro, 19% é o fator que ele tem. Então, na divisão por região do país, não dá para dizer que ele tem uma melhor avaliação, mas dá para dizer que ele é pior avaliado
no Nordeste e no Norte do país. A avaliação por masculino ou feminino, o que isso significa? Ele é melhor avaliado, lá que a gente sai fora da margem de erro, ele é melhor avaliado pelos homens e ele é pior avaliado pelas mulheres. Próximo dado, a avaliação do governo Bolsonaro por idade. Qual que é o número de referência que a gente tem? 56. Então, aqui a gente sai fora da margem de erro, ou seja, ele é pior avaliado entre as pessoas que têm entre 16 a 24 anos. E os restantes da idade, ele está dentro da margem de erro, né? Aqui 20%, 21%, então aqui ele tem uma melhora na avaliação, 21%, mas a linha é descendente, então essa melhora na avaliação, na realidade, no que diz respeito quando a gente faz uma linha histórica, ele está pior avaliado. Entre 45 e 19 também, em 45 e 59 anos, ele tinha uma boa avaliação e só uma linha decrescente. Então a situação aqui de avaliação do governo é bastante negativa em todos os cenários, em todas as segmentações. Pior avaliado entre as pessoas de ensino fundamental e de médio completo ou incompleto, ele começa a ter um pouco de melhora aqui de avaliação, mas também dentro da margem de erro, dentro da margem de erro, dentro da margem de erro. Então a gente não pode falar que tem uma diferença estatística no que diz respeito à escolaridade. No que diz respeito à renda familiar, será que tem variação? Sim, até 2 salários mínimos ele é pior avaliado. E mais de 5 salários mínimos, ele tem uma melhora na avaliação. Se o nosso ponto aqui de corte é 56, 51 está abaixo da margem de erro, e ele tem aqui, o nosso ponto de corte lá era 19 de positivo, ele tem aqui 26% de avaliação positiva, ou seja, no que diz respeito à renda familiar, ele tem uma melhor avaliação entre pessoas com mais de 5 salários mínimos. Por religião, vamos ver como que é a avaliação do governo presidente Bolsonaro por religião. Ele é melhor avaliado na religião evangélica, mas mesmo assim ele sofre um decréscimo da avaliação. Ele já teve melhor posicionado entre os evangélicos. Em agosto de 2021 ele era bem avaliado, ele tinha uma avaliação do governo positiva por 36% da população evangélica. Esse número saiu de agosto para agora em novembro para 27%, ou seja, são 9 pontos percentuais a menos. Avaliação por quem votou na eleição passada, no segundo turno da eleição passada. E aqui já você tem um resultado muito lógico, né? Quem votou em Haddad na eleição de 2018 tende a avaliar o presidente Bolsonaro negativamente. Quem votou em Bolsonaro em 2018 avalia ele mais positivamente. Mas da mesma forma, existe uma insatisfação aqui, porque em agosto, as pessoas que tinham votado em Bolsonaro em 2018 avaliavam ele melhor aqui com esse 52%, e agora esse 52% caiu para 39%. Também tem um decréscimo aqui da avaliação positiva do Bolsonaro entre os seus eleitores. Então, de acordo com esses dados, aonde que o presidente Jair Bolsonaro precisa de conquistar votos? Na região norte e nordeste, entre os eleitores de 18 a 24 anos, eleitores que têm o ensino fundamental e até 2 salários mínimos. E a manutenção de votos? São os eleitores que ganham acima de 5 salários mínimos e que dizem ser evangélicos. Essa é onde ele tem um melhor posicionamento de acordo com os resultados desta pesquisa. Problemas e percepções. Quais são os principais problemas do país? Quais são as percepções que as pessoas estão tendo aqui agora sobre o contexto, sobre a conjuntura? E por que isso é importante nesse momento? Porque quando você tem uma percepção de grande problema e quando você tem a percepção de que existe uma pessoa para resolver esse problema, a
probabilidade dessa pessoa estar melhor posicionada nos números é muito grande. Então, grande problema com a pessoa que resolve esse problema é um casamento perfeito para o eleitor votar. Vamos lá então, vamos ver hoje no país quais são os grandes problemas percebidos pela população. E aqui a gente tem o seguinte cenário, né? A economia, ela hoje, ela representa o principal problema do país. Dentro da economia, o que ela está dizendo aqui? A economia agrega temas como desemprego, inflação, crescimento econômico. Então, 48% da população acredita que o maior problema do país é a economia. Aqui a gente pode perceber que o segundo maior problema é saúde e pandemia. E o terceiro maior problema são as questões sociais. E o que ele quer dizer com questões sociais? Agrega temas como fome, pobreza, desigualdade, habitação. Esses são os problemas sociais apontados como o terceiro maior problema. O que chama atenção? 2 pontos. A corrupção. Em julho de 2001, ela ocupava a terceira posição. Hoje, ela ocupa a quarta posição entre o principal problema do país. Onde o calo aperta no brasileiro? É economia ou é corrupção? Nesse momento, os números estão dizendo que o principal problema do país é a economia. E a corrupção já não é mais o principal problema do país. Quando a gente faz um recorte desses 48% que dizem que a economia é o principal problema, o que você tem aqui? Que o principal problema econômico é o quê? É falta de crescimento econômico, depois o desemprego e depois a inflação. O que o eleitor, na sua lógica, na hora que ele está pensando em quem votar, ele tem em mente. Ele tem em mente aonde mais o calo aperta e quem é a pessoa que resolve esses tipos de problemas. Crescimento econômico, desemprego e inflação. E nesse slide, o que nós temos? O resumo desse capítulo aqui. Problemas e percepções, sabendo que a economia é o principal problema, a saúde é o segundo, em terceiro lugar vem as questões sociais, em quarto lugar vem a corrupção. Como eu disse, nesse momento a gente faz uma segunda pergunta. Quem é a pessoa mais preparada para resolver esses problemas que são apontados e que são percebidos pela população? E esse resultado está aqui nesse gráfico. Ou seja, no que diz respeito à economia, quem é a pessoa mais preparada para resolver os problemas da economia? Lula. No que diz respeito à saúde e à pandemia, quem é a pessoa mais preparada? Lula. No que diz respeito ao desemprego? Lula. No que diz respeito à corrupção, quem é a pessoa mais preparada para resolver os problemas de corrupção? Jair Bolsonaro. Está aqui em segundo lugar. Porém, qual que é a grande questão? A corrupção não é hoje o principal problema percebido pelos brasileiros. A corrupção ocupa simplesmente o quarto colocado. Então, não adianta você ter uma pessoa que é percebida como aquela pessoa que vai resolver um problema específico da população, mas esse problema não é o que mais me afeta agora nesse momento. Estamos entendidos? Então, esse é um cenário que mostra um dos motivos pelo qual o ex-presidente Lula está bem posicionado. Porque ele é a pessoa percebida como quem pode resolver os principais problemas da população. Isso pode ser replicado para o governo do estado, isso pode ser replicado para uma pesquisa dentro da sua cidade, e na hora que você cruza esses dados, você começa a entender quem é o perfil de político, quem é o perfil de candidato que a população está em busca, ok? Sérgio Moro, que tem uma agenda muito voltada para a anticorrupção. Aqui, nesse momento, ele aparece com 1% para a resolução dos problemas de corrupção. Pensando na pandemia, qual que é a preocupação do brasileiro com a pandemia? Muito pouco preocupado,
pouco preocupado ou nada preocupado. Ou seja, a pandemia já deixou de ser a principal preocupação do brasileiro há muito tempo, né? Ela foi ali a 79% e cai drasticamente para 55%. Bom, entrando no tópico eleições 2022. O que isso significa? Agora a gente vai falar sobre os candidatos, tá? Pensando aqui no Bolsonaro, se ele merece mais 4 anos como presidente. Sim, merece. Não, não merece mais 4 anos. 69% da população diz que ele não merece mais 4 anos como presidente. E aí foi feita a mesma pergunta, porém segmentada aqui em quem você votou no ano passado, em quem o eleitor votou. E aí é uma resposta praticamente óbvia. Quem votou em Haddad no ano passado diz que Bolsonaro não merece mais 4 anos como presidente. Normalmente, num questionário, pessoal, essa é a primeira pergunta que se faz. Ou seja, a pergunta é: se a eleição para presidente fosse hoje, em quem você votaria? E aí a pessoa fala espontaneamente em quem ela votaria. E nesse cenário a gente tem 29% para Lula, 16% para Bolsonaro, 49% de indecisos, 2% para outros e 1% apenas para Ciro. O que esse espontâneo, essa intenção de voto espontâneo quer dizer? Consolidação de votos, ok? Então aqui a gente tem um cenário de que quanto que Lula sai, qual é a largada de Lula? 29% de intenção de voto. Qual é a largada de Bolsonaro? 16% de intenção de voto. Ok? E o que existe para ser conquistado aí? 49% dos eleitores ainda podem ser conquistados por algum eleitor, por algum candidato. Na pesquisa espontânea, na pesquisa estimulada, aqui a gente tem 2 cenários e me parece que foi aqui algum equívoco do slide, porque o cenário 1 ele é reflexo do cenário 2, então assim não tem informação diferente aqui, a não ser que Lula tem 48 e 47 aqui. Não sei o que foi medido, enfim, fica aqui a pergunta. Mas no cenário estimulado, o que acontece? Lula salta de 29% para 48%, 47%, e Bolsonaro de 16% para 21%. O que é o cenário estimulado? O cenário estimulado se trata de você apresentar os nomes para as pessoas. Então você entrega para ela um anexo. Você está na rua fazendo o questionamento e entrega para ela um anexo, onde que esse anexo tem o nome dos candidatos. E nesse anexo a pessoa vai apontar em quem que ela votaria. O que chama a atenção aqui? É essa abertura de intenção de voto de Lula. Ele salta de 29% para 48%, ou seja, é um acréscimo de 21 pontos percentuais. Para explicar esse acréscimo, o que é o melhor cenário, o que é a melhor ferramenta para fazer essa explicação? São as pesquisas qualitativas. Nela a gente vai aprofundar e entender por que o eleitor, quando ele está no voto espontâneo, ou seja, ele já conhece o candidato, mas ele fala assim, não voto em Lula. Mas por que na hora que apresenta o nome, ele imediatamente sai de indeciso para um voto em Lula? Ou ele sai de outro candidato para um voto em Lula? Então isso precisa de ser melhor explicado e melhor aprofundado para formatar a sua campanha eleitoral, a sua estratégia, formatar o seu discurso. Sabendo o que faz o eleitor mudar de voto, quais são os gatilhos de decisão, você vai utilizar essa argumentação para convencer outros eleitores. Então, esse é o momento em que você precisa de aprofundar na pesquisa qualitativa. Ok? Uma segmentação aqui por região, né? No Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, obviamente, o ex-presidente Lula ele aparece melhor posicionado e o presidente Bolsonaro ele aparece aqui um pouco melhor no Centro-Oeste, né? Ele sai de 21 para 26, é isso mesmo? Deixa eu conferir. Ele sai de 21 para 26, ou seja,
ele está melhor posicionado aqui no Nordeste e no Sudeste também, o presidente Bolsonaro. E é interessante essa questão aqui do Sérgio Moro, né? 9%. O Sérgio Moro até então ele não tinha anunciado a sua candidatura. 9, 9, 8. Na região sul, onde que é a região de predomínio do ex-juiz Sérgio Moro, ele está com 12%. E aqui também na pesquisa estimulada, ele já aparece na frente de Ciro Gomes, com 8%, ou seja, Ciro Gomes está com a campanha nas ruas há muito mais tempo. Sérgio Moro, em teoria, ele anunciou a candidatura agora no início de novembro, final de outubro, e já aparece com 8%. Esse é um cenário interessante da gente observar no que diz respeito aqui ao ex-ministro Sérgio Moro, ao ex-juiz Sérgio Moro. Também uma segmentação por renda, né? Lula ele tem uma melhor votação entre até 2 salários mínimos e cai bastante a votação dele para as pessoas que têm acima de 5 salários mínimos. Ao contrário de Bolsonaro, ele tem uma pior votação em quem tem até 2 salários mínimos e ele tem uma melhor votação acima de 5 salários mínimos. No cenário do segundo turno, voto no segundo turno. Aqui são 6 cenários que o Instituto Quest, em parceria com a Genial Investimentos, testou. Em todos os cenários, Lula é o vencedor no segundo turno. Contra Bolsonaro, Bolsonaro 57 a 27. Contra Sérgio Moro, Lula ganharia de 57 a 22. Contra Ciro Gomes, 53 a 20. Contra Eduardo Leite, de 57 a 14, contra João Dória, 58 a 13, Rodrigo Pacheco, 59 a 12, Rodrigo Pacheco, lembrando aí o presidente do Senado, né? E essa daqui é uma pergunta de extrema relevância, que é o seu conhecimento e pré-conhecimento e voto, tá? Ninguém vota, o eleitor não vota em quem ele não conhece. E quando você não é conhecido, você tem a chance tanto de aumentar o seu percentual de votos, como diminuir o seu percentual de votos, né? Obviamente, se o conhecimento que as pessoas, que à medida que você for ganhando conhecimento, o conhecimento for vindo com aspectos negativos. Aí a tendência é que você perca voto. Mas se você vai se tornando conhecido e esse conhecimento você se torna conhecido pelos aspectos positivos, a tendência é que você ganhe voto. No caso de Jair Bolsonaro, ele é desconhecido por 2% da população. Lula é desconhecido por 1% da população. O que isso quer dizer? Que já não tem muito aonde conquistar votos de pessoas que os desconhecem, tá? Diferentemente de quem? De Rodrigo Pacheco, de Eduardo Leite, de Felipe Dávila, ou seja, Felipe Dávila, por exemplo, é o candidato mais desconhecido aqui. Mas quando você tem um desconhecimento tão grande, ele tem um outro desafio, que é se tornar conhecido. Então, um desconhecimento, ele precisa de ser muito bem estudado, ele precisa de ser muito bem colocado aí nas cartas do jogo, porque você precisa se tornar conhecido de forma positiva, mas se você for muito desconhecido, você não vai entrar no radar dos eleitores. Esse é o grande desafio. Pensando em Jair Bolsonaro, então, conhece, votaria e poderia votar, esse dado aqui diz respeito ao quê? Ao teto de votos que ele poderia alcançar hoje. Independentemente dos votos que ele tem, independentemente dos votos estimulados, o teto de votos do presidente Bolsonaro hoje é de 30% de intenção de votos. Por quê? Porque ele tem uma grande rejeição de pessoas que conhecem e não votaria, que funciona como um suporte, não deixe com que ele passe dali. Analisando então o ex-presidente Lula, ele tem 39% de pessoas que conhecem e votaria
e 19% de pessoas que poderiam votar nele. Ou seja, ele atinge aqui quase 58% de intenção de votos, sendo que a sua rejeição é de 39%. Tá? Maior rejeição, então, nesse momento, 67% de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro e 61% de Sérgio Moro. Aqui a gente tem um outro fato que pesa desfavoravelmente para Sérgio Moro. Teto de votos, 19 mais 5, ele tem aqui algo em torno de 24% de teto de votos. Aonde ele pode conquistar votos? Nesses 14% de pessoas que ainda não conhecem ele o suficiente. Mas ele tem uma rejeição muito alta. E essa rejeição pode barrar o crescimento dele. Por quê? Quem é essa rejeição? Essa rejeição alta influencia em quem não o conhece. Uma vez que influencia em quem não conhece, à medida que ele vai se tornando conhecido, ele vai se tornando conhecido pelos aspectos negativos. Então a chance dele progredir de acordo com esses números é pequena. Entendido? Entendido essa parte aí? Pois bem, sentimentos em relação a partidos e ideologias. Bom, aqui a Genial e a Quest fizeram a seguinte pergunta. Gosta de algum partido? Qual que é a sua opção partidária? O PT aqui tem os mais apaixonados e também tem os que mais rejeitam o partido. Tá? E posicionamento político, de esquerda, de direita ou de centro, ou não me identifico com nenhuma delas. A gente tem muito costume de falar que a polarização política, né? O cara é de direita ou o cara é de esquerda. E aqui o que a gente está vendo? Que essa polarização ela pode ser um pouco desmistificada aqui. Né? Pensando em pessoas que falam que é de direita, 24%, quem fala de esquerda é 17%. Mas você tem aqui 30% que não se identifica com nenhuma delas e 18% que dizem que são de centro. Ok? A pesquisa também identificou aqui alguns hábitos de mídia, ou seja, o grau de interesse da população em relação à política, né? 41% o grau de interesse ele vem caindo aqui. Esse fato aqui é interessante para você saber aonde você vai trabalhar a sua comunicação. A televisão ainda é o principal meio onde a população se informa sobre política, TV. Em segundo lugar, as redes sociais. Em terceiro lugar, vem blogs. O WhatsApp, que a gente imagina que é o que mais nos influencia, mas aqui ele está em 3%. E aqui, mais uma vez, entra a questão da pesquisa qualitativa, né? Por que o WhatsApp a gente recebe tanto, mas ele nos influencia pouco? Pode ser pela falta de credibilidade? Será que a gente já está tão acostumado a receber que não dá tanta bola para esse WhatsApp assim? Então, uma pesquisa qualitativa ela ajudaria a traçar ter um pouco mais de entendimento desse cenário. Bom, é isso aí. Aqui são os aspectos metodológicos, o perfil da amostra, quem foi entrevistado, são aspectos muito mais técnicos do que estratégicos da pesquisa. E enfim, o que essa pesquisa, em resumo, ela nos traz? Uma dianteira aí ainda com folga do ex-presidente Lula, né? E o presidente Bolsonaro com uma má avaliação de governo e precisando de conquistar votos, além de manter os que ele já tem, porque a gente está percebendo que existe alguma perda de voto nesse momento aí. Ok, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente vai fazer a análise das próximas pesquisas e dos próximos institutos que estão aí por lançar os seus números, estão aí para trazer essa luz no fim do túnel no que diz respeito à eleição de 2022. Um grande abraço para vocês e a gente vai ficando por aqui.